8h38, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, da Band News TV, nós vamos discutir um pouco mais as questões ligadas à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O presidente Lula disse que a agência apresenta lentidão em algumas análises. Vamos acompanhar exatamente o que disse o presidente, para na sequência conversarmos sobre esse assunto com o presidente da Anvisa. Quando algum companheiro da Anvisa perceber que algum parente dele morreu, porque um remédio que poderia ser produzido aqui não foi produzido porque eles não permitiram, aí a gente vai conseguir que ela seja mais rápida e atenda melhor os interesses do nosso país. Estamos em contato com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, para conversar um pouco mais sobre as questões relacionadas à Anvisa. Presidente, na sua avaliação, há uma demora para essas análises? Se há essa demora, por que a Anvisa não consegue mais velocidade para autorizações que são necessárias para a saúde brasileira? Muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes e à Band News TV mais uma vez. Muito bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer à Rádio Bandeirantes por este convite, essa oportunidade de poder nos dirigir a essa imensa audiência da nossa Rádio Bandeirantes. Olha, o que eu digo objetivamente em relação à sua pergunta é que nós gostaríamos de poder ser bem mais rápidos. E eu tenho certeza que poderíamos se contássemos com um número de pessoas para analisar os processos maior, um número suficiente que pudesse justamente fazer essas entregas com maior velocidade. Mesmo assim, em face dessas dificuldades, nós ainda conseguimos ser a agência reguladora do país, que é o Brasil, que representa o 6º maior mercado farmacêutico do mundo, do planeta. Então, mesmo com essas dificuldades, nós temos tentado fazer o que é melhor. Agora, não estamos satisfeitos com os prazos que nós temos atualmente, com certeza não. Qual é o tamanho da defasagem? Quantos funcionários a Anvisa precisa para ganhar celeridade? O senhor tem uma conta, um estudo relacionado a isso, presidente? Sim, nós temos um estudo. Se nós tivéssemos hoje 1.300 servidores a mais do que nós temos, o que é praticamente o dobro do número atual, nós teríamos condições de fazer entregas mais rápidas. Esse número que eu pontuo, ele não é absolutamente fantasioso, uma vez que em épocas em que estávamos mais fortes quanto ao número de pessoas trabalhando aqui na agência, nós já tivemos algo em torno de 2.300 servidores e servidoras aqui na Anvisa. O nosso número atual aproximadamente está em torno de 1.400, um pouquinho mais do que isso, talvez. Presidente, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu noto uma curiosa coincidência dessa investida até agressiva do presidente Lula contra a agência que o senhor dirige, com uma investida recente do mesmo governo contra a Agência Reguladora de Energia Elétrica, a ANEEL. Mesma coisa. O ministro, muito agressivamente, o ministro de Minas e Energia, acusando a direção da ANEEL de ser lenta, acusando de inércia, de lentidão nas suas decisões e até ameaçando de intervenção, né? O ministro parece ignorar os termos da lei das agências reguladoras que prevê que somente o Congresso Nacional, com o auxílio do TCU, é que pode exercer algum tipo de controle sobre as agências reguladoras. O senhor percebe ali um movimento do governo no sentido de reduzir a autonomia, a independência das agências reguladoras, com tantos contingenciamentos, com tantos cortes orçamentários e também agora com essas acusações de lentidão e etc., não tem aí um plano do governo no sentido de acabar com essa, ou reduzir ao menos essa autonomia, inclusive orçamentária, das agências reguladoras? Olha, o que posso dizer é que, de fato, nós fomos apresentados a um quadro orçamentário mais restrito para o próximo exercício. Isso certamente é um ponto preocupante e atingiu a todas as agências, a Anvisa também numa certa monta. Agora, é preciso pontuar que nós somos uma agência vinculada ao Ministério da Saúde e até aqui temos tido sempre com a ministra Anísia Trindade, como também tínhamos
com os ministros da Saúde que a antecederam, uma relação muito boa, muito direta, muito cordata, fluida. Então, não pontuo nenhum problema com o nosso ministério a qual somos vinculados. E quanto a essa questão que o senhor pontua de possibilidades de estar havendo algum tipo de ação, digamos assim, nesse sentido, eu não teria condição realmente de avaliar. Aqui na Anvisa, o problema que temos realmente, qual é o problema número 1 da Anvisa hoje? Aliás, não é hoje, eu já venho pontuando isso há bastante tempo. É a questão de pessoal. Se nós tivermos pessoal, a entrega vai ser melhor e mais rápida, nós vamos atender melhor a população. Agora, realmente, me faltaria um conhecimento mais aprofundado da situação para poder opinar nesse sentido. Eu pontuo que a nossa interação com o Ministério da Saúde tem sido muito boa. Presidente, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. Obrigada pela entrevista, esclarecer aqui. O senhor já falou em outras ocasiões que o problema do pessoal ele é um dos grandes obstáculos aí para a demora na entrega dos processos, que o senhor falou também agora que gostaria que fossem mais rápidos. O senhor tem como calcular o impacto dessa demora em campanhas de vacinação e principalmente agora que a OMS está falando na Mpox, né, a chamada varíola dos macacos? Eu gostaria que o senhor fizesse um cálculo aqui, enfim, não precisa ser um cálculo exato, mas um cálculo desse impacto para a gente aqui ao vivo. Olha, o que temos feito, respondendo à tua pergunta, é que vamos recordar o passado recente na questão da Covid-19. E é importante deixar bem claro, Covid-19 é uma coisa, Mpox é outra coisa. Nós não estamos diante de uma nova Covid-19. A OMS já colocou isso. Eu acho que isso é importante ser dito a fim de, pelo menos, tentar não disseminar pânico nem uma excessiva preocupação por parte da população já tão sofrida com o passado recente da Covid-19. Agora, voltando então, o que nós fizemos naquela época? Fizemos uma priorização de tudo que se relacionava com a Covid-19. Essa priorização, ela não tem nada de novo entre os gestores. Então, o que temos no momento é um estado de alerta em relação à Mpox, a chamada varíola dos macacos, e estamos atentos, estamos atuando em conjunto com as organizações federais, estaduais e municipais para monitorar. Todos sabem que temos um caso sendo monitorado em São Paulo, que ainda não está laboratorialmente confirmado, portanto é um caso suspeito, é um caso de suspeição. E quando ocorrem situações como essa, por exemplo, houve uma situação terrível na Covid-19. Não dá para comparar com o que estamos tendo agora em relação à Mpox. Mas, enfim, estamos com essa priorização também já acionada. Então, por exemplo, temos todos os instrumentos regulatórios necessários para, se for preciso, priorizar e não ter esses tais impactos para a nossa população. É uma ferramenta, digamos assim, da gestão, esse ato de priorizar, que nós fazemos sempre que é necessário. E mesmo que tivéssemos esse número mais alto de servidores, que eu já acabei de citar, ainda assim trabalharíamos com priorizações para não deixar desprotegida a nossa população. Presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, ao vivo aqui no Jornal Gente. Presidente, a gente colocou agora a declaração do presidente Lula, reclamando de demora nas aprovações por parte da Anvisa, e o senhor também reconhece que gostaria que a agência pudesse agir mais rápido. O que é demora? A gente está falando de quanto tempo hoje, do momento em que há um pedido de registro na Anvisa, para o momento em que há a decisão final, sim ou não, ou retorne-se para mais testes, qual é esse tempo decorrido na média? Dá para fazer essa conta? Muito difícil fazer essa conta. Para que se tenha ideia, há mais de 10 anos atrás, foi mensurado, o IBGE mensurou, que parcela da economia, da produção brasileira, então veja bem, produção brasileira, a Anvisa era responsável por regular. O número na época mostrou 22,7%. Nós não temos, de mais de 10 anos para cá, um estudo atualizado. Esse estudo está sendo encomendado para termos uma mensuração correta. A estimativa é de que hoje esse número orbite a casa dos 30% do que se produz no Brasil. Se nós considerarmos que a Anvisa também lida com uma série de outros itens, com os itens, por exemplo, que são importados, com
os portos, aeroportos e fronteiras, que, aliás, estão fazendo, mais uma vez, um belo trabalho de alerta antecipado, hemoderivados, dispositivos médicos, alimentos, que por si só já é uma infinidade de itens, os medicamentos, as vacinas, os prazos, então, de análise, eles são completamente diferentes. Eu diria, de uma maneira assim didática, qual seria o dossiê mais complexo de analisar? Sem dúvida alguma, as vacinas. A produção vacinal ela é complexa, ela envolve testes clínicos, as certificações dos sítios de produção, o acompanhamento nos estudos iniciais. Então, esses são dossiês, por exemplo, de 15 mil páginas, 18 mil páginas, de inglês técnico, às vezes outro idioma que nós precisamos efetuar a tradução através de tradutor juramentado. Então, não há uma média que se possa dizer de prazos, nem aqui no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Lembrando que o Brasil, em termos regulatórios, se insere no primeiro mundo no cenário regulatório internacional. O Brasil é membro fundador, através da Anvisa, e participante pleno de todos os mais altos fóruns internacionais. Então, nesse quesito do tempo, reitero, a média é difícil dizer, são muitos produtos. Agora, não há dúvida nenhuma que uma agência que já teve 2.200, 2.300 servidores, hoje conta com aproximadamente 1.380 até 1.400, dependendo de como se calcule, nós estamos realmente com a nossa capacidade de ser rápidos, numa posição que a gente não gostaria de estar. Nós gostaríamos de ser mais rápidos, sim, mas precisaria de mais gente. Presidente, pegando a história da vacina que o senhor mencionou nessa resposta, a vacina da dengue será aprovada até o fim desse ano pela Anvisa, essa vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan? Olha, eu vou recordar a todos daquilo que sempre falei durante a Covid-19. Nós não temos como firmar esse tipo de prazo em absoluto. Esse processo é um processo dinâmico. O desenvolvimento vacinal, às vezes, envolve idas e vindas no processo de fabricação. Então, é terrível quando a gente estabelece um prazo e cria a frustração da expectativa. Nós sabemos qual é a importância da vacina da dengue para o Brasil. O Brasil é um país gigantesco, nós temos uma rede hídrica imensa, nós somos um país tropical, então nós temos o calor, temos a umidade, ou seja, tudo aquilo que o mosquito gosta para se desenvolver está presente aqui no Brasil. Então, nós temos sempre essa noção, os institutos desenvolvedores também, como o Butantan e a nossa Fiocruz, Universidade de Minas Gerais também, outro grande centro, então trabalham com bastante energia em relação a isso, mas é muito complicado de fixar exatamente um prazo. Podem ter certeza que nessa questão específica, tanto da vacina da dengue, quanto eventualmente quando tivermos mais avanços em relação a outras vacinas, isso também será priorizado. Presidente, o senhor, não a agência em si, né, mas o senhor como seu dirigente principal, é o terceiro alvo do governo Lula contra detentores de mandato, né, em órgãos de Estado. O primeiro foi o presidente do Banco Central, enxovalhado, né, achincalhado pelo presidente publicamente. Depois veio o episódio da direção, sobretudo do diretor-geral da Agência Reguladora de Energia Elétrica, que eu citei agora há pouco, a ANEEL, e agora a Anvisa, né? É só coincidência o fato de que essas três, para começo de conversa, né, essas três entidades, né, de Estado, esses três órgãos de Estado, venham sendo atacados pelo atual governo. O senhor se sentiu, de alguma maneira, até agora, pressionado a renunciar, enfim, antecipar o fim do seu mandato, alguma coisa assim? O senhor vê algum movimento nessa direção? Cláudio Humberto, a bem da total verdade e justiça na pergunta que você me faz. Eu nunca sofri nenhum tipo de ataque pessoal do presidente Lula ou da ministra Anísia, com quem temos a vinculação, em absoluto. Aliás, eu nunca tive a oportunidade de falar pessoalmente com o presidente Lula. Eu estive presente no ato de vacinação dele, no dia que ele se vacinou aqui num posto de saúde no Guará, aqui próximo de onde estamos localizados, em Brasília, mas nunca trocamos uma palavra sequer e não me recordo do presidente Lula ter me citado nominalmente em nenhuma
ocasião. Nunca recebi nenhum pedido ou pressão para deixar o meu mandato, que se encerra, aliás, no dia 21 de dezembro do corrente ano. Então, a bem da verdade, isso nunca aconteceu. Agora, de fato, esse evento que os senhores estão pontuando, que ocorreu durante a inauguração de uma determinada fábrica, trouxe um impacto ruim, um impacto negativo para a nossa comunidade dos servidores, que tiveram realmente uma reação de entristecimento com as palavras, enfim, com o que foi dito, e isso eu já deixei também bem claro na carta aberta à população que publiquei em face daqueles acontecimentos. Então, para te deixar plenamente respondido, eu particularmente nunca fui citado pelo presidente, pelo menos não me recordo disso, acho que os senhores da imprensa nunca publicaram isso, e não houve nenhuma referência ou pressão para mim para que deixasse o cargo, nem nesse governo, nem no governo anterior. Mas o senhor gostaria de conversar com o presidente Lula? O senhor tem planos para isso, de conversar sobre o episódio, já que o senhor precisa seguir um mandato e, inclusive, pedindo mais pessoal, né, que o senhor diz que é o grande obstáculo hoje para a Anvisa? Olha, eu sou extremamente favorável à comunicação. A comunicação é o que difere os seres humanos dos demais, não é? Dos demais seres vivos que povoam a nossa terra, nós temos a comunicação como fazemos agora, verbal, com raciocínio encadeado, uma comunicação não visceral, uma comunicação cerebral, baseada na razão. Então, estamos sempre prontos a dialogar, a conversar, e temos feito isso sim. Eu imagino que o presidente tem uma agenda bem mais intensa, bem mais difícil do que a minha, mas eu não tenho dúvida alguma, o convite havendo, conversamos sem nenhum problema. Eu acredito muito nisso, na capacidade dos seres humanos, através do diálogo, de resolverem quaisquer questões, ainda mais no sentido de que somos Estado e governo e temos que atender ao patrão. O patrão quem é? É o cidadão, é o povo brasileiro, a gente está aqui para isso. Quem nos coloca aqui é o cidadão brasileiro. Os diretores de agência, por exemplo, nós somos indiretamente eleitos, nós somos votados. O cidadão vota nos senadores, os senadores fazem a nossa sabatina e votam nos diretores das agências, se somos aprovados ou não, portanto, somos também, de certa maneira, eleitos indiretamente pelo povo. Então, sempre pronto ao diálogo sem emoções, sem rancores, para tentar encontrar soluções. Eu acho que é assim que a gente precisa fazer. Não é razoável para o cidadão ele ficar vendo ali os seus gestores em algum eventual conflito. Isso não acrescenta nada de bom. Olha, eu queria agradecer ao diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que falou ao vivo aqui para todo o Brasil, no Jornal Gente, nesta manhã de terça-feira. Presidente, obrigada, hein? Até uma próxima. Olha, muito obrigado. Mais uma vez agradeço a Rádio Band News. Eu queria agradecer de público a Rádio Band News. Eu sou do Rio de Janeiro e dirigindo um automóvel, a gente tem que ouvir a Band News. Eu já me livrei de muito problema de trânsito, graças a vocês aí da Band News, a quem eu cumprimento e desejo um ótimo dia. Obrigado. Conversamos com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, aqui na Rádio Bandeirantes, também transmissão pela Band News TV, como fazemos todas as manhãs. Jornal Gente, notícias do dia você encontra aqui a partir das 8 da manhã, todos os dias.